Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Lei giù Gesù, Maranatha. Lei giù Gesù, Maranatha. Lei giù Gesù, Maranatha. Lei giù Gesù, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Matar nossos deuses. Em que Deus acreditar? José Maria Mardones, editora Ave Maria, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que o YouTube dissemine esse conhecimento, possibilitando também a ampliação do meu trabalho. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Capítulo 2. Do Deus intervencionista ao Deus intencionista. Existe uma imagem de Deus muito difundida entre os cristãos. Um Deus que dirige tudo. Tudo o que ocorre no mundo é vontade de Deus, seja um câncer ou a loteria. Sorte ou desgraça, foi Deus quem o quis. Foi vontade de Deus soa como uma frase piedosa, porém na realidade é uma expressão muito ruim e perigosa. Ela carrega consigo uma imagem inaceitável e não apresentável de Deus. E a Deus se atribui tudo o que acontece no mundo. E assim ele é considerado o principal responsável de todas as coisas boas e das atrocidades que acontecem neste universo. Nessa imagem está em jogo uma série de aspectos muito importantes da vida do cristão. E está em jogo também a honra de Deus. A chamada previdência de Deus, ou a sua presença nesse mundo, é um tema importantíssimo. A aposta é alta. Ou uma imagem adulta, sério e apresentável de Deus hoje, ou a manutenção de uma concepção infantil e péssima de Deus. Primeiro,
Um falso conceito de providência. Consiste em atribuir a Deus tudo o que acontece. Cita-se de forma literária e sem a devida tradução ao contexto: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. A conclusão é que nada acontece sem que Deus permita. Tudo o que acontece em nossa vida e no mundo é porque Deus assim o quer. Existem inúmeras expressões em nossa vida diária que transmitem essa ideia e representação de um Deus que tudo governa e tudo dirige. Costumamos dizer até amanhã, se Deus quiser. Ao menos nas cartas que antes se escreviam, e quem sabe nos correios eletrônicos das pessoas religiosas de hoje, era frequente assinalar por trás dos planos ou visitas projetados um DM, Dios mediante, cuja expressão em português equivale a se Deus quiser. Sem dúvida, é expressão e reconhecimento da nossa dependência, limitação, não disponibilidade em relação à nossa vida. Porém, no fundo, aparece uma imagem de Deus como o Todo-Poderoso e o dono de todas as vidas, e por conseguinte, como aquele que dispõe em sua grande sabedoria de todas elas. O que pode parecer um piedoso reconhecimento de Deus não elimina uma imagem de dependência e arbitrariedade. Talvez amanhã, porque Deus assim o quer ou dispõe, já não esteja aqui, porque estarei morto ou prostrado por uma grave enfermidade. A sombra ameaçadora e arbitrária em seus ocultos desígnios plana sobre nossas vidas como uma ave de rapina, ou pior, como um urubu. Por trás de minha futura situação está a figura incerta, quando não claramente ameaçadora, do querer de Deus. Às vezes, o recurso à providência tem outras aplicações que se situam entre o tragicômico e o perverso. Por exemplo, quando se aplica aos acontecimentos dos quais saímos ilesos pela providência divina, iríamos embarcar em um avião ou ônibus que posteriormente sofreu um acidente. O atraso, as dificuldades que impediram de chegar a tempo, de tomar o voo ou o ônibus, se transformam agora em sinais da providência divina que me salvou. Claro que não se diz, se esquece ou não se menciona a providência divina com os 199 mortos do referido acidente. Também com eles o Senhor teve providência. A apelação à providência apresenta uma face perigosa de injusta arbitrariedade, por um lado, ou de legitimação de uma situação social, por outro, quando se atribui a Deus a boa ou a má situação social. O fato de alguém nascer em berço de ouro e outros na periferia. O que tem sido fruto dos avatares da vida, do trabalho, da economia ou da exploração, transforma-se em providência benevolente para os bem situados ou em castigo ou prova para os outros. Já intuímos que há algo que não funciona nessa imagem de Deus, que traduz um modo de sua presença no mundo. É assim que Deus age ou se faz presente no mundo? Não é uma imagem muito arbitrária e inaceitável de Deus? Também aqui suspeitamos de que haja uma imagem profanada ou mutilada de Deus. Precisamos tirar-lhe a poeira e colocá-la em pé com cuidado, como diz Martin Buber. Um modo perigoso de entender a presença de Deus no mundo. Mediante o que já foi sugerido, conseguimos captar que nos encontramos diante de um modo de entender a presença de Deus no mundo. Caso queiramos reformular o que se diz por meio das imagens em uso, a conclusão seria a seguinte: Deus age de uma maneira direta, isto é, intervindo no mundo sem intermediários, universal e total, isto é, nada escapa ao controle e à ação de Deus, tudo acontece nesse mundo sob o registro e a atividade divinos. E uma vez assentados esses princípios, as consequências aparecem por si. Falta apenas puxar o fio.
Porém, frequentemente não se repara nem se reflete sobre as terríveis consequências desse modo de entender a ação de Deus no mundo. Não se repara, por exemplo, no tipo de fatalismo a que conduz. Se tudo acontece porque Deus quer, tudo está de algum modo determinado e pré-ordenado por Ele, e desembocamos em um determinismo divino. Existe um destino, cada um tem o seu destino, como se diz popularmente. Não somente as datas da vida e da morte já estão afixadas com antecedência, como também os acontecimentos aparecem como queridos, isto é, programados por Deus. Faça o que fizer, não escapará dessa rede que lhe armaram, e, neste caso, armada por Deus. A vontade ou a providência de Deus já fixou o que os homens devem fazer. Estamos em um mundo programado, dirigido e determinado por Deus. Não é de se estranhar que quando o filho de alguém morre em um acidente, se tenha a impressão de que Deus o tirou. Alguns dizem expressamente, e longe de responder com a resignada aceitação, como Jó: Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Há uma rebelião, também como Jó, e uma sensação de grande injustiça. O livro de Jó pode ser ouvido aqui no canal, na playlist da Bíblia. O fatalismo conduz à resignação. Se a criança morre de diarreia é porque Deus a levou, e não porque deixou de receber o tratamento adequado ou não teve alimentação adequada, as condições higiênicas convenientes, porque a água não estava em condições ou porque, finalmente, não foi dado o remédio a tempo. E então, finalmente, todos ficamos tranquilos. O que se poderia traduzir em uma visão das causas sociais, econômicas e políticas de uma situação de desnutrição, falta de higiene e dos meios econômicos, de morte, transforma-se em um véu que impede de ver tais realidades. E o que é pior, as encobre. E o fato é aceito como vontade de Deus. Deus se converte assim em um recurso de ocultação e legitimação de uma realidade gritante que deve ser alterada. Em lugar de trabalhar e lutar para mudar essa situação social, essa forma de entender a Deus o converte em peneira que tenta tapar o sol. Marx tinha razão quando dizia, nesses casos, que a religião era uma espécie de narcótico do povo, um ópio do povo, uma névoa ideológica que encobria a realidade. Uma religião desse estilo, tendo como fundo essa imagem de Deus, é propícia para domesticar o povo. Não há a necessidade de justificar as situações de desigualdade e injustiça, pois Deus assim o quer. Isto é, porque são legitimadas religiosamente. Além do mais, acrescenta-se que os governantes foram constituídos por graça de Deus. E aí já temos o círculo da justificação perfeitamente fechado. Essa religião é um consolo barato para aceitar resignadamente as coisas tal como estão. Essa imagem de Deus e esse tipo de religião é realmente do Evangelho? Teria Jesus pregado uma religião dessa maneira? Teria ele apresentado essa imagem de Deus? Dois, o Evangelho não apresenta essa imagem de Deus. Recordaremos alguns casos no Evangelho, nos quais Jesus claramente rejeita que graves acontecimentos ocorridos sejam algo mandado ou desejado por Deus. O primeiro caso está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. Trata-se da morte de alguns galileus, provavelmente por alguma batalha com os soldados romanos enviados por Pilatos. Jesus rejeita de imediato que seja porque eram mais pecadores que os demais. Logo, sua morte não é consequência de nenhum castigo divino por causa do pecado. Na sequência, como que seguindo o mesmo raciocínio e querendo eliminar de uma vez essas ideias ligadas a um Deus que tenha algo a ver com acidentes ou mortes, cita um fato ocorrido naqueles dias.
a morte casual de 18 pessoas esmagadas pela torre de Siloé. Também aqui Jesus rejeita até a sombra de suspeita de qualquer relação com castigo por causa de seus pecados. Não eram mais culpados que os demais habitantes de Jerusalém. Essa dupla insistência no mesmo texto indica claramente que Jesus não atribui nenhuma desgraça, acidente, morte violenta, etc., a algum tipo de intervenção divina, e menos ainda que seja castigo, represália ou punição divina. O que dizer das deformações ou deficiências de nascimento? São desejadas por Deus? São consequências de algum castigo divino pelos pecados dos pais? Aqui trazemos o segundo caso. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 4, apresenta-se um homem, cego de nascença, que descarta essa possibilidade. A pergunta dos discípulos sobre quem havia pecado, se ele ou seus pais, e o suposto castigo divino por isso, Jesus responde taxativamente que nem ele, nem seus pais. E continua dizendo que assim se manifestarão nele as obras de Deus. Seria prosseguir pelo caminho errado que Jesus interrompe abruptamente, pretender entender e interpretar essa parte final da frase como se tivesse a intenção de dizer que a cegueira é algo desejado por Deus para que Jesus realizasse o milagre. Significaria não ter entendido nada das ideias que Jesus pretende corrigir nos discípulos e manifestaria, mais que fechamento mental, uma certa má-fé. Podemos deduzir desses textos que Jesus não permite pensar que Deus age nas calamidades como forma de castigo ou punição divina. É preciso recordar essas passagens e repelir com energia a afirmação de tais intervenções de Deus. Ele não intervém nesses casos. O Deus de Jesus não é o responsável por tais fatos, sejam acidentes ou malformações congênitas. Deus não tem esse rosto misantropo, castigador ou ressentido, que cobra ou inflige pena aos humanos. Esse Deus é uma deformação monstruosa do Deus de Jesus. Em primeiro lugar, a preocupação pelo reino de Deus. Existem alguns textos evangélicos muito usados e citados que, lidos com literalidade excessiva e sem se fixar no contexto, podem conduzir a acreditar que Deus é o grande manipulador e ilusionista do universo. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34 e Lucas capítulo 12, 1 a 40, podem ser desse tipo de texto. Pedem-nos um abandono na providência de Deus. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Aí estão os pássaros e os lírios do campo, e Deus cuida deles. Poderia parecer um incentivo à despreocupação total, a um abandono ingênuo e infantil em Deus. Afinal, Deus proverá e nos proporcionará tudo de que necessitamos. Pelo contexto, se vê que não é uma exortação a uma irresponsabilidade infantil, mas a não colocar o centro da vida nas preocupações materiais, especialmente no dinheiro. Vê-se muito bem essa intenção dirigida para a preocupação essencial da vida no contexto que oferece o Evangelho de Lucas para essas passagens. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 15, apresenta a parábola do rico que fazia planos e planos para o futuro de que não dispunha, com o intuito de obter segurança e entregar-se à boa vida, o que é equivalente a folgar e se despreocupar dos outros. Essa centralização egoísta em si e nas riquezas, como se fossem um seguro de vida, quer dizer, um Deus, é o que o Evangelho combate. São os insensatos. Mais do que acumular riquezas, segurança material, deve-se buscar que Deus reine nesse mundo. Essa é a nossa maior riqueza e a bolsa que assegura nosso sustento. Colocar Deus e seu reino no centro é o essencial
Depositar a confiança em Deus não quer dizer, portanto, descuidar das necessidades da vida, esperando que Deus faça as coisas para nós, como em um passe de mágica, mas renunciar à segurança idolátrica da riqueza e do poder e colocar o centro vital em Deus. Buscar o reino de Deus quer dizer trabalhar para que o sonho de Deus em relação aos homens se realize na terra. E esta deve ser a maior ou a principal preocupação da vida. Assim experimentaremos a bem-aventurança de ter Deus por Rei, por riqueza e proteção. Em outras palavras, perderemos o medo, a insegurança e a obsessão por acumular riquezas como proteção e centro de nossa existência. Confiar em Deus, colocá-lo no centro da vida, eis a indicação. Mas a confiança em Deus não é o mesmo que uma infantil crença em uma providência total. Jesus nunca se apresenta infantilizando ou tirando responsabilidades do ser humano. Diante dos dirigentes e dos pastores de Israel, que submetem, domesticam e utilizam o povo para seus interesses, Jesus se manifesta como o bom pastor que quer pessoas íntegras e direitas. Leva-as a sério, preocupa-se por elas, quer seu bem, subordina a lei ao bem do ser humano. Não é o ser humano para a lei, mas ao contrário. Teríamos de dizer, o sábado, as instituições, incluindo a igreja, nada é fim em si, senão que tudo se direciona para o bem do ser humano. Esse é o sonho de Deus, reino de Deus, que deve ser realizado. A religião que não se oriente nessa direção é uma religião que não conta com a aprovação de Deus. Será uma religiosidade opressora e a serviço de outra coisa distinta daquela de fazer seres humanos filhos de Deus. B. Sempre e em tudo conosco. Podemos encerrar esse assunto recorrendo a Paulo. Em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que pode ser ouvido aqui no canal, diz que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Paulo vê desse modo a providência divina. Em tudo intervém Deus, e sempre para o bem. Podemos dizer, Deus está no bom e no mal, em tempos de fartura e desgraça, de felicidade e infelicidade. Deus sempre nos acompanha no caminho da vida, sempre está aí e sempre busca o nosso bem. Cuida para que, em toda situação, boa ou má, o ser humano retire algo de bom. Teremos de precisar ainda como é essa presença de Deus, que sempre está conosco e busca nosso bem. Porém, ao menos fiquemos nesse momento com a letra principal desta canção. Deus sempre e em tudo está conosco. 3. Como entender a providência ou a presença de Deus neste mundo? Os evangelhos dão motivo para entender a presença de Deus neste mundo como uma presença não direta nem intervencionista. Algumas parábolas, como a dos talentos, nos sugerem que Deus cria um ser humano com capacidades, talentos, e depois lhe deixa o cuidado e a administração desse mundo. Ele vai a um país distante, uma forma simbólica, sugestiva de nos dizer que Deus tem uma presença nesse mundo, não de intervenção direta, e que esses bens de Deus permanecem sob nosso cuidado, e somente sob nosso cuidado. O que nós não fizermos, tampouco Deus o fará. Vejamos mais detidamente por que essa imagem de Deus é mais adequada e de acordo com o modo de pensar de Jesus, com uma ideia madura e adulta de Deus,
e com o que os seres humanos mais sérios e reflexivos pensaram a respeito de como poderiam conceber a presença de Deus no mundo. A. Como uma presença indireta. Deus, dizemos rapidamente, é o Criador do mundo. Esta afirmação dos que creem significa que o mundo que existe, o universo, tem uma última razão de ser em Deus e por Deus. O mundo não procede do nada, como se esse nada fosse uma realidade da qual provém o mundo. O mundo, a matéria, a vida, o espírito humano, tudo tem a sua raiz ou fundamento em Deus. Essa é uma afirmação muito séria, que não podemos demonstrar. Não é uma questão que o crente possa mostrar aos que não creem e taxá-los de ignorantes ou má vontade. É uma afirmação razoável e, em última instância, uma crença. Tampouco o não crente, o que afirma a não existência de Deus, pode demonstrá-lo, ainda que a sua afirmação não seja uma irracionalidade. Ele também se move na crença. Então, tanto os crentes como os não crentes, quando o fazem com seriedade e boa fé, são seres que se movem em afirmações sobre o sentido da realidade e da existência que só podem sustentar razoavelmente. Não há provas definitivas para ninguém sobre a totalidade e o sentido da realidade e da vida. E há razões tanto para a existência de Deus, como também para a sua não existência. Voltemos-nos agora para a afirmação de fé de que Deus é o Criador, a razão última da existência desse mundo. Como podemos conceber a sua presença neste mundo? B. Deus é o Criador e quem sustenta esse mundo. Façamos novamente a afirmação fundamental. Deus é o Criador, o fabricante deste mundo. Vem-nos em seguida a nossa imagem como produtores de coisas. Nós fazemos, produzimos, criamos. Nisso nos parecemos com Deus. Somos sua imagem. Porém, diferentemente de Deus, fazemos a partir de algo que já existe. Deus cria sem o prévio, a partir do nada, a partir de si mesmo e somente de si. Isso significa que cria do nada. Sua criação é pura e radical. Deus está, portanto, na raiz de tudo o que existe. Deve ser concebido como as mãos produtoras, criadoras desse universo tão ingente. Esse mundo está em Deus, está em suas mãos. Esse mundo se sustenta e se mantém em todo o seu dinamismo, graças a Deus. Expressão feliz esta. Deus é a manutenção do mundo. Ou dito com outras imagens, Deus é o alicerce último sobre o qual repousa o universo. Daí se pode dizer que Deus é o fundamento, a rocha firme, como diz o salmista, sobre a qual se levanta e repousa todo o universo. Esta é também uma maneira de entender a presença de Deus no mundo, como criador e sustentador, como possibilitador e impulsionador. Deus é o que sustenta e mantém o universo e tudo o que existe. Porém, mantenhamos também a imagem com toda a sua seriedade e profundidade. Deus é o fundamento, a rocha sobre a qual o universo é sustentado. Pensar em um Deus que intervém dirigindo o mundo é rebaixá-lo. Pensar em um Deus que intervém dirigindo o mundo é rebaixá-lo. É torná-lo o mecânico do mundo, quando na verdade ele é o seu criador. Por essa razão, as melhores mentes da humanidade, quando pensaram na atuação de Deus no mundo, fizeram-no sem rebaixar um mínimo sua condição de criador e incentivador do universo. Pensaram-no como o secreto dinamismo que percorre o mundo, o dinamismo do dinamismo, a força de toda força, o fundo de tudo que se move, tem vida e pensamento. E tudo isso sem se deixar notar, de tal forma que se pode dizer
que não existe. Isso é o que Santo Tomás de Aquino, que pode ser ouvido aqui no canal, ou os pensadores islâmicos e judeus da escola de Bagdá, a partir do ano 800, afirmaram. A Deus não se pode imaginar como uma coisa a mais entre as coisas desse mundo, não, ou como um Superman que governa o mundo, mas como sua raiz, origem, fundamento e dinamismo. Por essa razão diziam, Deus é a causa primeira. O que cria o mundo, o sustenta, o torna possível e o impulsiona. Esse é, geralmente, o seu modo de agir. Deve se situar bem em Deus, não na altura das coisas, mas em outro escalão ou nível, o do alicerce, da base, do fundamento, do dinamismo de todo dinamismo. Não se deve rebaixar Deus e colocá-lo no mundo, como se fosse uma coisa ou um fator a mais desse mundo, uma causa segunda ou secundária. Deus é a causa primeira, isto é, a causa das causas, a raiz última de onde sugam sua energia todas as demais forças desse mundo. Concluindo, Deus trabalha o mundo, não trabalha no mundo, disse Karl Rahner, um dos grandes teólogos católicos do século XX. Porém, há mais razões para pensar que imaginar Deus agindo e dirigindo todas as coisas desse mundo é uma péssima imagem de Deus. C. O Deus que cria seres livres não pode ser um Deus intervencionista. Passemos agora a considerar o modo como o Criador se fez presente na criação. Com facilidade se pode imaginar, como dissemos, e se faz popularmente com muita frequência, incluindo pessoas mais instruídas, como um Deus intervencionista que dirige e governa tudo o que acontece no mundo. Contudo, essa é a imagem muito grosseira e não permite pensar em um ser humano livre, nem em um mundo e uma história onde cresça a liberdade. Pensemos em um momento na imagem de um Deus que dirige tudo no mundo e no qual nada acontece sem que ele queira ou mande. Dizíamos que era um mundo totalmente dirigido e determinado. Aqui, a planta da liberdade não pode crescer. A liberdade supõe que determinemos as nossas ações, isto é, as coisas acontecem porque eu as fiz assim, mas poderia fazê-las de outro modo. Se não aceitamos a possibilidade de fazer as coisas de outra maneira, então não existe a liberdade. Estava determinado, obrigado a fazer o que fiz. E onde não há liberdade, não há responsabilidade. Um mundo determinado é um mundo sem liberdade nem responsabilidade. Já podemos tirar uma conclusão muito importante. A condição para que exista liberdade no mundo, para que sejamos seres livres e responsáveis, é que Deus não intervenha em tudo. Dito de outra maneira, com a imagem da parábola dos talentos, a condição para que haja seres livres e um mundo no qual possa funcionar a liberdade humana é que Deus parta para sempre um país distante. É que Deus parta para um país distante. Quer dizer que se ausente desse mundo. A chamada ausência de Deus é, portanto, a maneira de imaginar que Deus não se faz presente como grande diretor do teatro de marionetes do universo. Deus não dirige ou intervém diretamente em nada do que ocorre nesse mundo. O que acontece nesse mundo segue as leis dadas pelo Criador. Seria melhor dizer hoje em dia, com a ciência, segue o dinamismo colocado por Deus no interior da mesma matéria. E o que ocorre no mundo social, na história humana, segue ou corresponde às decisões humanas. Agora se entenderá a bela imagem e expressão do poeta alemão Rilke.
Deus cria como o mar os continentes, retirando-se. Rio que, aliás, pode ser ouvido aqui no canal. Deus cria como o mar os continentes, retirando-se. E entenderemos que um grande filósofo alemão atual, Habermas, possa dizer que a ausência de Deus desse mundo é a condição da liberdade, também para quem não crê. Uma qualidade da mística ateia. 4. Uma imagem surpreendente de Deus. Para que nos ajudemos a mudar a imagem de Deus e, sobretudo, para derrubar o que existe nos esconderijos dos trastes velhos e inúteis do Deus intervencionista, que dirige esse mundo mandando males e bens, convém que nos detenhamos nos benefícios da mudança da imagem de Deus. A. Uma visão muito positiva do mundo. Já dissemos que um Deus presente e atuante nesse mundo é mais um diretor de um teatro de marionetes do que alguém que cria um mundo como seres livres, com seres livres. Não há liberdade senão pela atuação de Deus na história humana. Agora podemos nos dar conta da grandeza desse Deus. O Deus que cria e possibilita um mundo no qual aparecerá um ser livre é um Deus que se retira ou se ausenta. A criação de Deus é, ao mesmo tempo, a ausência de Deus. Deus se contrai, segundo uma bela imagem da Cabala judia, para abrir um espaço em seu ser. É o lugar para o criado, para o universo. Prosseguindo e utilizando sempre expressões humanas, se Deus se retira para que apareça o criado, Deus se ausenta e se autolimita para deixar espaço às suas criaturas livres. Deus se oculta da presença visível desse mundo para que o ser humano possa ser livre e exercer sua liberdade. Dessa maneira, também pode acreditar, quer dizer, ter fé. A condição para que se possa dar uma fé livre é que Deus não seja visível, evidente neste mundo. Este Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que se autolimita, se oculta, vela a sua presença no mundo para que este possa existir e para que o ser humano livre possa ser. Sem um Deus que se retira do mundo, não há liberdade. Compreendemos que haja teólogos, como Moltmann, que digam com atrevimento que o primeiro ato de Deus para fora, sua criação, foi, na verdade, um ato para dentro, a autolimitação de Deus, de si mesmo, sim. Um ato de amor à sua criação e ao ser humano. Deixa que o criado se retire. Agora, o que se vê é o mundo e a liberdade humana. Essa é a sua presença. Para que o mundo brilhe em seu esplendor, diríamos, Deus se retira. Para que o homem possua e exerça a sua liberdade, Deus deixa o mundo humano nas mãos do homem. É uma presença ausente. Temos de dizê-lo usando esse paradoxo.
O mundo e o homem são agora a presença escondida de Deus. São a impressão, o rastro de Deus na realidade. Tudo tem sua impressão, a marca de sua imagem, mas se oferece de modo sutil, suave, quase imperceptível aos olhos e aos ouvidos desatentos. Deus não é grosseiro nem impositivo. O filósofo judeu francês Emmanuel Levinas diz que a presença ausente de Deus é como a de quem não ousa ou não se atreve a dizer seu nome. O teólogo dominicano francês Duoc costuma falar muito da discrição de nosso Deus. A presença de Deus tem algo de muito discreto, furtivo, que nos escapa na criação. Quando tentamos prendê-lo, desliza entre as mãos. Deus, diz também Levinas, é transcendente até a ausência. E digamos também que toda a realidade, especialmente a liberdade humana, estão perpassadas pelo desejo de uma presença mais clara e evidente. Há como um anseio do que se estranha, uma presença na qual se desejaria que fosse mais forte, mais significativa, mais manifestada. Paulo ouviu e experimentou muito bem quando disse em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Enquanto isso, abrigamos uma esperança e sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto. O mundo, todo o universo, grávido do divino, finalmente dará à luz em Deus mesmo ao mundo novo e ao homem novo que esperamos ser. B. A consciência e a autonomia do mundo. Podemos dizer mais. Entendendo Deus dessa maneira, como Criador que deixa esse mundo ser Ele mesmo e que não o manipula nem dirige, este adquire uma grande consistência em si mesmo. Apresenta-se como que se sustentando por si mesmo, sobre suas próprias pernas. Vale a expressão. É um mundo adulto. Tem seu dinamismo, suas leis, sua razão de ser. A ciência agora o que pode explorar e o que pode explicar, como se Deus não existisse. Não necessita da hipótese de Deus para poder ser explicado em seu funcionamento. Até mesmo muitos homens inteligentes, homens da ciência e do pensamento, como o Nobel de Física Steven Weinberg, não julgam necessário que exista Deus. Temem até que a religião arrebate deles o que lhes parece uma grande contribuição da ciência, a não necessidade de ser religioso. Vivemos em um mundo que se sustenta sem Deus, graças a Deus, diante de Deus. Assim pode dizer quem crê. A possibilidade de um mundo que não necessita de Deus para ser explicado é a condição para que exista uma racionalidade humana adulta e livre, e até uma fé adulta e livre. Se Deus fosse ou se apresentasse como necessário, acabar-se-ia a fé e um pensamento que pense com total liberdade e responsabilidade. Essa consistência do mundo é o que os homens modernos chamaram de autonomia do mundo. O mundo é autônomo significa que tem sua própria lei e possui consciência de si. E isso é o que faz esse mundo e suas coisas amáveis, desejáveis. O amor a esse mundo se baseia nessa consistência. Dito de outra forma, o mundo se apresenta atrativo,
digno de ser amado com bondade própria. A criação, pode dizer o crente bíblico, é boa. Deus repete o primeiro capítulo do Gênesis. Viu que as coisas criadas eram boas. Quer dizer, tinham bondade em si mesmas. Eram o seu reflexo. Há uma presença sutil, um anseio pelo mistério de Deus em toda a realidade. No entanto, continua sendo mistério. O homem da ciência e o pensador não o negarão. Dirão até que o mundo tem seu enigma, é misterioso, insondável, mantém um fundo escuro e de não claridade. Essa qualidade da realidade do mundo converte o homem em um ser que busca, indaga e pergunta permanentemente. Somos seres que nos interrogamos continuamente e que, principalmente, queremos saber acerca do verdadeiro sentido do mundo e da vida. E essa inquietude do coração humano responde às sabedorias e às religiões. C. Deus se faz dependente do homem. A admiração diante desse Deus pode crescer até nos deixar sem respiração. O Deus que se oculta para que o ser humano possa ser e se manifestar livre e adulto é um Deus que se põe nas mãos do homem. O Deus Todo-Poderoso se despoja de seu poder em favor da autonomia do mundo e do ser humano. Deus agora, diz o filósofo Hans Jonas, já não pode nos dar mais, nos resta lhe dar o que é seu. Há aqui uma surpreendente mudança da imagem de Deus. Já não é Deus quem nos pode ajudar, agora somos nós que devemos ajudá-lo. Etty Ilesum, a jovem judia holandesa que se apresentou voluntariamente no campo de concentração de Westerbork em 1942 e morreu nas câmaras de gás de Auschwitz em 1943, já descobriu essa impotência de Deus. Ela orava: quero ajudar-te, Deus, para que não me abandones. A cada batida do coração compreendo mais claramente que não podes nos ajudar, mas que devemos ajudar a ti e defender tua morada dentro de nós até o último momento. O Jesus que deseja comunicar a boa notícia de Deus e busca em seguida companheiros para a tarefa do reino seria a expressão dessa necessidade de colaboração que Deus nos pede. O seguimento de Deus é sempre tarefa de ajudar a Deus, de colaborar na construção do reino de Deus. De agora em diante, o destino de Deus está dependendo do ser humano. Se o ser humano não o reconhece, é como se Deus não existisse. Se ninguém o conhecesse nem o confessasse, seria como se Deus tivesse sido expulso de seu próprio mundo e criação. O Deus oculto, sustentado e dinâmico do próprio dinamismo do mundo, faz-se dependente do reconhecimento do homem. Como explicaremos mais adiante, a onipotência se faz impotente. Habermas, o já citado filósofo racionalista alemão, viu isso muito bem e fala sobre, abre aspas, responsabilidade do homem pelo destino de um Deus que, no ato da criação, se despojou de sua onipotência para deixar espaço igualmente nobre para a liberdade do homem. Fecha aspas. 5. Alguns problemas suscitados por essa imagem não intervencionista de Deus. Toda fala humana é balbucio diante do mistério de Deus. Esforçamo-nos por pensar e imaginar Deus da maneira menos inadequada possível. Esse é o nosso objetivo e é importante que o façamos.
Assim, reconhecemos o Deus que nos deu tudo, especialmente inteligência e liberdade, para buscá-lo, reconhecê-lo e amá-lo. Sabemos que não é fácil mudar nossas imagens de Deus. Estão agarradas às nossas entranhas com as vivências da infância e de toda a vida. Mas temos de fazê-lo pela honra de Deus e pela nossa própria saúde espiritual. A figura de Deus que vamos desenhando mediante o exposto não deixa de apresentar perguntas e problemas, como é comprovado cada vez que tenho falado em público ou em particular. Com a intenção de ajudar a dar uma resposta às questões que costumam suscitar essa imagem de Deus, abordaremos algumas dessas questões. A. Esse Deus não faz nada. Costuma surgir na mente dos que escutam falar dessa imagem não intervencionista de Deus uma rápida objeção. Esse Deus não nos serve para nada. É um Deus que, de repente, pode causar frio, medo e desamparo. Não faz nada. Deixa esse mundo em nossas mãos. Esse Deus que nos dá a liberdade e a responsabilidade, que nos pede ajuda, não é um Deus Pai, a quem se pode recorrer em caso de necessidade, mas parece um Deus mudo, aleijado, impotente e imprestável. Não é a primeira vez que se tem apresentado um Deus criador que se desentende do mundo. Parece que o grande Deus que cria o mundo e logo se desinteressa por ele é apresentado em várias concepções e mitos africanos e americanos, segundo o grande estudioso das religiões Mircea Eliade. É um Deus ocioso. Os deístas do século XVII também imaginaram um Deus desse tipo. Cria o mundo e logo o deixa que funcione e siga seu ritmo segundo suas próprias leis. Não é assim que concebemos o Deus de Jesus, o Pai, Mãe, Criador e fundamento de tudo. Esse Deus não está desligado do mundo e muito menos do ser humano. É, dizíamos, seu sustento e dinamismo mais profundo. Nosso Deus, dizem os teólogos, está em criação contínua. Está sustentando, possibilitando e empurrando esse mundo e a nós mesmos. Porém, convém insistir muito nisso. Ele o faz a partir da raiz, do fundamento de nosso ser, sem nos substituir nunca em nossa liberdade. Um Deus entendido assim nos faz ver que o mundo e o ser humano não estão com Deus, mas em Deus. Ele não está fora ou de lado, mas nos abraça por dentro e por fora. Toda a nossa vida tem de ser imaginada não indo para Deus, mas, como diz Zubiri, vinda a partir dele. Dizemos que toda a nossa vida é um ir para Deus, que na realidade é um ser levado por ele. A dificuldade aparece quando se tende a alterar o imaginário de um Deus que faz tudo nesse mundo, por um Deus que é nosso possibilitador, nosso dinamismo, nosso sentido e orientação, porém que não assume o mando das coisas nem substitui a nossa liberdade. Dito de uma maneira direta, como muitas pessoas costumam perguntar nesses casos, então Deus não escuta as nossas súplicas e nem faz milagres? B. Deus não soluciona nada, mas nos acompanha sempre. Para responder a essa questão, recordarei o que me disse uma amiga, cuja filha morreu aos 27 anos de uma rápida doença. Abre aspas. Senti-me acompanhada por Deus. Deus não solucionou nada. As amigas e os amigos piedosos rezavam, encomendavam missas. Deus, porém, nada fez, ou melhor dizendo, fez muito. Deu-me força para estar junto de minha filha e para superar a dor. Esteve me acompanhando sempre. Me sustentou e me deu a contínua
me sustentou e me deu e continua dando sentido à minha vida após a morte de minha filha. Fecha aspas. Creio que em nossas conversas concordamos com a expressão usada neste capítulo. Deus não soluciona nada, mas nos acompanha sempre. O que foi dito por essa amiga é o que expressou o filósofo inglês Alfred North Whitehead, fundador de toda uma sugestiva linha de pensamento denominada filosofia do processo. Professor nos Estados Unidos, que também superou a perda de um filho. Deus é o grande companheiro que sofre conosco e nos compreende. Na dor, nos maus e bons momentos da vida, é muito importante ter alguém ao nosso lado. Se esse alguém nos ama e nos compreende radicalmente, então a realidade não muda, mas se transmuta. A dor humaniza ao invés de aniquilar, e toda a vida adquire uma cor e um sentido positivo. Isso é o que faz o Deus acompanhante e compreensivo com o sofrimento humano. E já se percebe que Deus não é um ser distante ou frio, acima de nós, que manda, exige e julga. E tampouco é desentendido, que nos deixa na mão. Deus se sente comprometido conosco, luta ao nosso lado contra o mal, o sofrimento, o que nos pode desumanizar sempre, porém, mantendo a sua condição de amor criador, sustentador, companheiro e nunca infantilizador. Ser o Deus milagreiro é um pobre Deus. Chegamos já à questão do Deus que rompe seu modo de agir ordinário, intraordinário, como fundamento de tudo, e se converte em um Deus intervencionista, milagreiro e de ações extraordinárias. Esse Deus não é Deus. O pior que ocorre com os milagres que tanta gente solicita é que deixam Deus muito mal. Vejamos o porquê. Em primeiro lugar, os supostos milagres desse Deus não resolvem nada. Por definição, o milagre é raro. Quando se diz que Deus curou um câncer ou fez uma suposta ação milagrosa, qualquer pessoa inteligente e um pouco exigente fica perplexa. A cada dia morrem milhares de pessoas com câncer no mundo, incluindo crianças de pouca idade, que a cura de um câncer aqui ou ali parece uma brincadeira de mau gosto. Sem espírito cáustico nem excessivamente volteriano, alguém poderia dizer a esse Deus que, caso decida intervir, faça de forma séria, quer dizer, onde é mais necessário. Onde estava esse Deus? Em Auschwitz. Essa foi a grande indagação de tantas pessoas por ocasião da morte de milhões de pessoas nas câmaras de gás, sem que se notasse nem a menor impressão de um milagre. Onde estava esse Deus? Em Ruanda, ou nos Balcãs, diante de milhares de violações e mortes. O que faz esse Deus diante de mais de 30 mil crianças que morrem a cada dia por causa da fome? Diante do abismo do genocídio e do mal e do chamado silêncio de Deus, um tipo de Deus morreu para muitos homens e mulheres. O Deus interventor no mundo. Como mostramos anteriormente, pelas palavras de Hans Jonas e Etty Lesum, nos damos conta da necessidade de mudança da nossa imagem de Deus. Deus não é onipotente nesse mundo. Não atua fazendo milagrinhos. Deus, como diz o prêmio Nobel Elie Wiesel, testemunha e sobrevivente de Auschwitz, Deus estava nos enforcados, executados e nas câmaras de gás de Auschwitz e de todos os campos de concentração e em todas as violações
injustiças e desumanidades desse mundo. Como diz J. Moltmann, Ele está sofrendo conosco, suportando conosco, lutando em nossa luta contra esse mal. Voltamos novamente a descobrir o Deus acompanhante, companheiro, mas não o Deus milagreiro, nem panaceia, O Deus que faz milagres é um Deus arbitrário. Seguimos a nossa reflexão acerca dos inconvenientes dessa imagem do Deus milagreiro. Um Deus que faz um milagre à minha mãe desenganada, mas não a sua e a de tantos necessitados, não deixa de ser um Deus arbitrário. Não se sabe por que a uns sim e outros não. Só cabe aceitar a piedosa e péssima pseudo-razão de que Deus saberá, em sua infinita sabedoria. Mas, novamente, quem fica ainda pior com tais argumentos e supostos milagres é o próprio Deus. Não se pode superar a imagem de um Deus que divide favores de uma forma pouco justa, pouco racional, pouco eficaz e, definitivamente, pouco humana. Esse Deus arbitrário parece muito pouco humano. O Deus que faz milagres confronta o Deus Criador com o Deus Salvador. Quando alguém, sem dúvida piedoso e com boa intenção, interpela-nos e diz: acaso o Deus compassivo e misericordioso, Pai e Mãe, não escutará minha súplica por meu filho enfermo ou passando por necessidade? Há uma pergunta que chantageia a afetividade humana aplicada a Deus, sem cair na conta do fraco serviço que presta a Deus. Pede a Deus que atue corrigindo a sua própria criação, o dinamismo da realidade que colocou em funcionamento em razão dessa pobre criatura. Um Deus pouco previdente, um Deus que tem que corrigir a sua própria obra, um Deus que, em razão de sua compaixão, corrige a sua criação, suas leis, seu mundo. Um Deus pouco coerente. Esse Deus pode aparecer aos corações humanos realmente necessitados, mas é um Deus um tanto quanto contraditório e até embusteiro. Uma bondade de Deus que infantiliza. O Deus que faz milagres, que responde à necessidade humana, corrigindo a sua criação, tem, além disso, outro inconveniente. É um Deus de menores de idade. Esse Deus infantiliza. Esse Deus é o oposto daquele que dizíamos que se retira da cena para deixar que o mundo e o ser humano adquiram a sua autonomia e possam sustentar-se sobre si mesmos. Em vez de querer filhos adultos, esse Deus os quer bebês. A presumida bondade desse Deus não se compadece com o ser humano livre, responsável, dotado de capacidades para enfrentar os problemas, as dificuldades, os desafios. Em vez de pedir que Deus nos acompanhe para que a dor ou o problema não nos desumanize, pedimos-lhe que nos substitua e resolva os nossos problemas. O resultado é a menoridade. Contra esse Deus há um refrão popular mexicano que vem bem a propósito. Deus não cumpre caprichos nem endireita encurvados. Como dizia com humor um amigo, Deus dá água, porém não a canaliza. Eu não resisto à tentação de transcrever um parágrafo de um bom teólogo e amigo espanhol, J.I. González Faus, sobre esse tema. A pergunta é se Deus é pai somente de crianças pequenas, filhos menores de idade ou de adultos e livres. Para a criança, seus pais são a solução, a lei, a fonte de castigos e prêmios, e com tudo isso também uma dificuldade para a sua liberdade. Para um filho adulto, quando a relação filial for positiva, situação bem rara hoje,
Os pais são ponto de referência decisiva e a vida do filho é fonte de interesse para os pais. A decisão, porém, sobre ela está em suas próprias mãos e não nas mãos dos pais. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, executado por participar em um complô contra Hitler, já dizia que o homem atual não tolera um Deus tapa-buracos. A idade adulta de um homem atual não aceita um Deus panaceia. E, como além disso, cada vez mais esse homem tem a possibilidade de solucionar por si mesmo inúmeros problemas funcionais, esse Deus vai tendo cada vez menos espaço. O Deus tampão é um Deus que a cada dia ocupa menor espaço nesse mundo. O Deus milagreiro e intervencionista é um Deus que não respeita a liberdade. Voltemos a considerar a razão mais importante contra o Deus dos milagres e das intervenções do mundo. Esse Deus dribla, como um toureiro, a liberdade e a responsabilidade humanas. Tem-se a impressão de que ele corrigirá os equívocos e as loucuras humanas com as quais a história e a responsabilidade humana não são levadas a sério em toda a sua grandeza e miséria. Não existe verdadeira história humana com um Deus intervencionista e milagreiro. Conclusão: o melhor que pode acontecer a Deus é que não faça milagres. Ele pode realizá-los, porém não convém que os faça pelas cinco razões apontadas. Portanto, não parece razoável, sustentável nem conveniente a imagem de um Deus que faz milagres. Imitando o teólogo franciscano medieval Duns Scoto, que sintetizou na fórmula potuit, decuit, ergo fecit, pôde, convinha, logo o fez, toda uma forma de raciocinar teológico, poderíamos dizer que Deus pode fazer milagres, porém não convém, logo não os faz. E logo a seguir surgem mais perguntas. Já tenho experimentado isso à saciedade. Consideremos apenas 3 questões que novamente surgem. D. Os milagres do Evangelho. Jesus faz milagres, vocês me retrucarão. Não há tempo nem espaço para responder adequadamente a essa questão. Supõe um curso de exegese e até de cristologia. Hoje, Jesus é aceito como um curador, como dizem Tyson, Borg e muitos outros piedosos e competentes estudiosos dos evangelhos. Realizou exorcismos e, sem dúvida, curas surpreendentes. Podemos responder que, hoje em dia, milhares de curandeiros também poderiam realizar tais curas. Não negamos o extraordinário. Negamos simplesmente que o caminho do milagre, do extraordinário e surpreendente, seja o caminho do divino. Essa é uma ideia que subjaz no fundo dessa imagem de Deus e de Jesus, que é muito pagã. O Deus de Jesus Cristo se mostra muito humano e nada disposto a fazer milagres. Os sinais e os signos, seria melhor chamá-los assim, como o evangelista João tem a função de mostrar o Deus da misericórdia e da salvação para o homem, e não mostrar o poder ou a onipotência divina. Os sinais e os signos, seria melhor chamá-los assim, como o evangelista João, tem a função de mostrar o Deus da misericórdia e da salvação para o homem, e não mostrar o poder ou a onipotência divina. Esses sinais têm sempre uma intenção teológica. Indicam algo sobre quem é esse Jesus em uma visão que pode ser considerada pós-pascal, isto é, de fé no Senhor Jesus, não tanto no sentido de conhecer o homem histórico Jesus de Nazaré. O caminho escolhido por Jesus foi um caminho de rebaixamento, esvaziamento, kenosis, e finalmente, de cruz que não se compagina com o triunfalismo milagreiro. E milagres dos santos. Os chamados milagres dos santos também devem ser vistos na perspectiva descrita. O milagre se apresenta como um caso único e não recorrente.
Nem a razão nem a ciência podem negar fatos que extrapolam o normal da vida. Existem, por exemplo, reduções inexplicáveis de tumores, e isso se registra entre crentes e não crentes, entre crentes cristãos e crentes hindus. Está inclusive fora de dúvida que uma evidência ou uma fé intensa pode produzir alterações profundas e espetaculares. Porém, a ideia de uma atuação divina é uma afirmação que tropeça, como já dissemos, em muitos problemas teológicos. O problema com os milagres é de tipo teológico, ou como dissemos, da imagem de Deus, que sempre leva consigo uma determinada imagem do mundo, do homem e da racionalidade. Finalmente, a questão é o modelo de pensamento ou de paradigmas usados. Quem pensa que Deus é um ilusionista celestial que de vez em quando realiza truques para assustar ou para responder compassivamente a um fiel seu, não poderá aceitar o milagre. Uma atuação assim de Deus, como já demonstramos, nos parece caprichosa, incoerente com aquilo que Deus é, infantilizadora e totalmente inaceitável. Neste sentido, pode-se compreender que determinadas expressões e usos da teologia oficial da nossa Igreja estejam inseridas em um determinado modo de pensar ou de paradigma teológico. A própria ciência pode nos ajudar para que sejamos cuidadosos no uso do milagre. Os físicos conhecem o que denominam mudanças de fase. Por exemplo, a passagem do gelo à água líquida e desta ao estado gasoso. Essas transições são extraordinárias. Se não fossem ordinárias, como a questão da água, seríamos tentados a chamá-las de assombrosas ou milagrosas. Um físico e teólogo mundialmente reconhecido como Joe Polkinghorne nos previne, abre aspas, os milagres não devem ser interpretados como ações divinas que contradizem as leis da natureza, dadas ou estabelecidas pelo próprio Deus. Ao contrário, são como revelação mais profunda da forma como Deus se relaciona com a sua criação. Fecha aspas. Daí convém denominá-los com a palavra signos, usada por João em seu evangelho. Nesse sentido, pode haver muitos signos ou milagres nos quais as pessoas podem ver uma manifestação de Deus. A vida cristã está cheia desses signos ou milagres. Porém, isso é outra coisa. Diferente de estar vendo atuações de Deus. F. O sentido da oração de intercessão. Uma questão que surge na linha da mudança de imagem do Deus intervencionista é o sentido que tem a oração, especialmente a oração de intercessão. Para que serve orar? Costuma-se perguntar insistentemente, igualando oração e prece de intercessão, isto é, de suposta espera de que Deus nos ouça e mude a realidade. Essa concepção ou imagem de Deus e da oração serve para mudar a Deus e para que mude a realidade a respeito do que pedimos. Repetindo, como seria triste a imagem de um Deus, senhor feudal e durão, que deve ser convencido à base de súplicas, imploração, choro e penitência. Isso sem falar nos milagres para mudar a realidade. É preciso mudar a maneira de compreender a oração. Esta não pode servir nem para mudar a Deus, que sempre está do nosso lado, e nem para mudar a realidade, que no fundo cabe a nós mudá-la, administrá-la e cuidar dela. A oração, toda a oração, é uma relação com Deus, com aquele que sabemos que nos ama. Nesse encontro amistoso, amoroso, quem muda somos nós. Quando oramos, portanto, encontramos com Deus, tomamos consciência, encontramos-nos com Deus, tomamos consciência e atualizamos o que já é sempre uma maravilhosa realidade, que nele vivemos, nos movemos e existimos.
somos e que nos ama e nos chama de filhos. Orar é uma relação de amor e Ele, conforme nos disse Jesus, já sabe tudo o que somos e de que necessitamos. Logo, orar é um assunto de relação com Deus, de tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama, como diz Santa Teresa. Tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Um relacionamento de amizade profunda, no qual não sejam necessárias muitas palavras, somente escutar, estar e deixar-se amar e amar. Quando tenho um problema ou estou profundamente afetado por uma enfermidade pessoal ou de alguém querido, sem dúvida sinto a necessidade de comunicar isso a Deus. Será bom e conveniente fazer isso. E quando a oração adquire a forma de pedido, o crente sensato já sabe que Deus sempre o acompanha e que não vai fazer nenhum milagrinho, mas transformará seu coração. Seria muito bom, diante da desmedida inflação de oração de intercessão que padecemos, descobrir que existe algo mais que esse tipo de oração. Temos, por exemplo, a oração de ação de graças, louvor, oferecimento, entrega, desejo, queixa. E nós e nossos grupos necessitamos de uma reeducação da fé. Em vez de pedir por minha mãe, pela paz no mundo, digamos, nós te apresentamos. A alteração da linguagem ajuda a mudar a mentalidade e a mudança de atitude. Em vez de mudar a Deus ou a realidade, quem tem de mudar sou eu mesmo. E ser uma pessoa mais comprometida pela paz, pela partilha e erradicar a fome no mundo. 6. Sugestões para ajudar a mudar a imagem de Deus. A título de conclusão, gostaria de oferecer a cada leitor e, sobretudo, a cada catequista ou agente de pastoral que procura melhorar nossa imagem de Deus e nossa vida espiritual, as seguintes frases ou slogans sintetizadores da nova perspectiva já apresentada. Podem funcionar como frases-chave sobre as quais pode-se assentar uma nova concepção de Deus. Deus é intencionista, porém não intervencionista. Frase de Dessel, uma teóloga alemã. Ela afirma que Deus nos comunicou que tipo de homem, de mundo e de vida deseja. Porém, não intervém no mundo fora de nós. Deixou-o em nossas mãos. Deus faz o mundo, porém, não age nele. Expressão de Karl Rahner, que sintetiza muito bem o tipo de atuação de Deus no mundo. Deus sempre age conosco, nunca sem nós. Para assinalar que a atuação de Deus deve ser pensada sempre por intermédio de, em, com, porém nunca fora de nós ou independentemente de nós, como se fosse uma ação mágica. Deus nos acompanha sempre, porém não nos oferece soluções prontas. Deus é nosso grande companheiro na vida, em todas as circunstâncias, nas boas e nas más. Porém, não faz nada no sentido de intervir milagrosamente para solucionar nossos problemas ou dificuldades. Ele nos dá força para abordar, enfrentar e solucionar, se é o caso. Em tudo, Deus intervém para o bem dos que o amam. Expressão paulina para dizer que sempre e em tudo Deus está conosco, buscando o nosso bem, sem nunca nos substituir. Os milagres não resolvem nada e deixam Deus muito mal, para assinalar que o problema dos milagres é um problema teológico ou de imagem de Deus. Nós te apresentamos, Senhor, em vez de
Nós te pedimos, Senhor. Isto para que nos eduquemos em uma pedagogia da oração que não entende ou espera o intervencionismo mágico de Deus. E a essência da pessoa humana consiste em ter nossa origem em Deus e, portanto, existindo nele. Expressão do filósofo espanhol Zubiri, que assinala fortemente que a vida do ser humano consiste em tornar transparente a vida de Deus em nós.